carta enviada, escrita por João, mas revelada por Jesus Cristo. Amém? Todos acharam? Você não achou? Fala, espere um pouco, a gente vai esperar, tá, amor? Irmãos. Ou se não, você não trouxe, abre aí seu celular, abre aí, ou olha para o telão, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Vocês também têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Porém, contra vocês eu tenho isto: vocês abandonaram o primeiro amor. Lembra-te de onde caiu, arrependa-se, pratique as boas obras que praticavam no princípio. Se vocês não se arrependerem, eu virei contra vocês e tirarei o seu candelabro do lugar. Mas uma coisa ao seu favor: vocês odeiam a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja: aos vencedores eu darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por este tempo. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de partilhar a Tua palavra, pelo privilégio de partilhar a igreja em adoração, em oração, em comunhão, em unidade, em koinonia. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor é aquele que cuida da igreja, o Senhor é aquele que zela da igreja, o Senhor é aquele que corrige a igreja, o Senhor é aquele que impulsiona a igreja, o Senhor é o dono da igreja. E mediante a isso, mediante a tudo isso que o Senhor é, nós te pedimos: fale conosco nesta noite. Nós repreendemos, anulamos todo o espírito contrário, dizendo que o único espírito que tem autoridade legal para agir neste lugar é o Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa gerar vida, que o Senhor possa gerar transformação. Pai, como o Senhor mandou, direcionou esta carta à igreja de Éfeso, ó Pai, dizendo uma coisa que o Senhor tem contra eles: que eles abandonaste o primeiro amor. A nossa oração é que nesta noite, ó Pai, o Senhor revele a nós e que nós venhamos voltar ao primeiro amor. Eu oro, eu declaro sobre a igreja de Cristo, voltar às primeiras obras, voltar ao início de tudo, para que nós possamos viver e ser aquilo que o Senhor tem. Eu especialmente me coloco te pedindo, ó Pai, que não seja eu, mas sim seja o Senhor, como fazemos todos os domingos, pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Pai, que o Senhor nos direcione, que o Senhor age, que o Senhor gere algo da eternidade, gere algo do céu nas nossas vidas nesta noite. A minha oração, o meu pedido, Espírito Santo de Deus, é que ao terminarmos esta reunião, ao terminarmos este culto, nós saiamos daqui mais parecido com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Tenho, porém, contra ti: vocês abandonaram o primeiro amor. Confesso que faz 2 semanas que eu tenho trabalhado neste tema, neste texto. Iria pregar domingo passado, mas devido
uma dor de coluna, não consegui, acordei domingo, sábado travado, fui no médico, tomei injeção, enfim. Aí o pastor Fábio pregou domingo passado, falando sobre propósito, e confesso que faz 2 semanas, que ao ler esse texto, ao fazer as minhas devocionais, eu choro. Fala assim: Jesus, por quê? Porque esta carta a qual o apóstolo João escreve na ilha de Pátimos, não é simplesmente para a igreja de Éfeso, mas esta carta, esta orientação do próprio Jesus, é para mim e para você neste dia, é para mim e para você nesta noite, é para a igreja de Cristo no ano de 2025, é para a igreja Assembleia de Deus, é para a igreja metodista, é para a igreja presbiteriana, é para a igreja de Cristo. E a minha oração é que nesta noite, Deus possa tratar conosco, que Deus possa tratar com a igreja de Cristo, para que Deus possa tratar comigo e com você, para voltarmos ao primeiro amor. E às vezes a gente é tão, e eu digo por mim, muitas vezes não entendendo e não compreendendo e não discernindo um ambiente espiritual, a gente vê pessoas jovens, ou pessoas jovens não, pessoas novas convertidas, subindo um monte, descendo um monte, cavando parede, isso e aquilo, e a gente fala: calma aí, um dia, eu já fui assim. É o primeiro amor. Mas quando olhamos, Deus quer nos levar de volta ao primeiro amor. Tem uma canção que eu cantei um trecho, aí o pastor Rafael me lembrou de uma cena, né? Mas ela: quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E a minha oração nesta noite é que eu e você sejamos despertados para voltar ao primeiro amor. E rapidamente, e eu já dei uma introdução a respeito dessa igreja, já preguei sobre a igreja de Éfeso. Lembrando que quando João escreve esta carta, ele está preso na ilha de Pátimos. Ele está preso na ilha pelo mandato, pela ordem do imperador Domiciliano. E segundo os relatos, segundo a história da igreja, este imperador Domiciliano foi considerado o segundo Nero, devido tamanha crueldade e tamanha perseguição contra a igreja de Cristo. Esta carta, João escreve na ilha de Pátimos por volta dos anos 90 aos anos 96 da era cristã. Aqui neste momento, todos os apóstolos de Cristo já estavam mortos. E uma coisa que eu e você precisamos fixar na nossa mente: todos os apóstolos foram mortos de uma maneira trágica. Todos os apóstolos foram mártires da igreja, exceto João, que morreu de velhice, segundo a história, nesta ilha, a qual ele escreve as cartas para as igrejas da Ásia. E aqui está o último apóstolo, vivo, velho. Domiciliano tira ele do convívio da igreja, dizendo: vamos
abalar a igreja de Cristo. Vamos abalar talvez a igreja de Éfeso, por quê? Porque o seu pastor foi preso e aprisionado em uma ilha. Fala assim, o pensamento do homem não tem nada a ver com o pensamento de Deus. Porque quando Domiciliano estava achando que estava acabando com a igreja, que estava perseguindo o último apóstolo, que estava acabando com a igreja de Éfeso, Jesus vai até a ilha de Patmos. E João tem uma das maiores revelações de todos os tempos. E João tem a revelação de Cristo. E ele escreve o livro de Apocalipse. E a revelação de João começa no capítulo 2, com as cartas para as igrejas da Ásia. E a igreja de Éfeso foi a primeira igreja a qual João menciona. E é exatamente a igreja a qual João pastoreava. Quem fundou esta igreja foi foi Paulo na sua terceira viagem missionária, que está lá em Atos capítulo 19, a Atos capítulo 21, relata a viagem missionária de Paulo para Éfeso, e essa igreja é constituída ali. E por um grande período da história da igreja de Éfeso, quem foi o pastor? O próprio Paulo. Paulo foi pastor da igreja de Éfeso, e aí ele sai da igreja de Éfeso, vai continuar seu ministério, vai continuar nas suas viagens missionárias, e ele deixa um jovem pastor naquela igreja. Quem era? Timóteo. Timóteo também foi pastor da igreja de Éfeso. E aí no decorrer da história, chega um período que João é o pastor daquela igreja. E quando a gente olha para Atos capítulo 19, e lembra quem era a igreja de Éfeso? Era uma igreja totalmente idólatra, era uma igreja que tinha, a cidade de Éfeso era a cidade que estava o templo da deusa Diana dos Efésios. Ou seja, era uma cidade pagã, era uma cidade totalmente distante dos princípios. Mas uma coisa que me chama a atenção, foi uma das primeiras cidades a viver um avivamento. Atos capítulo 19, quando você vê lá, Paulo pregando aquela igreja, o texto diz que os magos da cidade pegavam os seus livros, e segundo a história, os livros custavam uma fortuna. Eles foram até a praça pública e queimaram os seus livros. Ou seja, era uma igreja saudável, era uma igreja que passou por milagres, passou por coisas extraordinárias. Quando nós olhamos a característica da igreja de Éfeso aqui, nós olhamos no versículo 2, no versículo 3, o que diz? Que a igreja de Éfeso era uma igreja modelo. Olha lá no versículo 2, conheço as suas obras, conheço o seu trabalho, conheço a sua perseverança, conheço que vocês não toleram homens maus. Alguns que diziam ser apóstolo e não eram apóstolo, vocês denunciaram como impostores. Versículo 3, vocês são perseverantes, vocês suportam o sofrimento por causa do nome de Jesus Cristo. Vocês não têm desfalecido. O versículo 6, vocês odeiam as práticas dos nicolaítas.
Ou seja, não era qualquer igreja. Nós não estamos falando de qualquer um. Era uma igreja ativa, era uma igreja que vivia o reino de Deus, tinha zelo pela ética, tinha zelo pela moral e ética, tinha zelo pela palavra. Não aceitavam os nicolaítas. E quem eram esses nicolaítas? Eram cristãos, mas eles tinham ensinamentos distorcidos da palavra de Deus, e foi depois dos nicolaítas veio os gnósticos. E os nicolaítas, eles fundamentavam a sua fé em duas coisas. Primeiro, que qualquer cristão podia participar de qualquer comida sacrificada a ídolos. Eles viviam uma espécie de sincretismo religioso, nada parecido como hoje, né? Porque hoje você pode ser tudo. Pode ser tudo. E a segunda coisa que eles praticavam, eles diziam: quanto mais você peca, mais você dá oportunidade para a graça de Deus se manifestar. Ou seja, a graça era um combustível para viver qualquer vida. A graça, que é a graça, ou seja, os nicolaítas faziam da graça divina, da graça maravilhosa, se tornar uma graça barata. Que você não precisava de uma conversão genuína, ou seja, o que estava dentro daquela igreja, o que eles combatiam a libertinagem. Eles combatiam que os nicolaítas estavam levando a igreja para a imoralidade. Nada parecido com hoje. Ou seja, era uma igreja modelo. Mas, porém, todavia, não é porque era uma igreja modelo que ela era perfeita. O que eu entendo com isso? Que sempre temos oportunidade de crescer mais. Sempre, porque muitas vezes a gente acha, e o ápice do evangelho, não, eu estou bom, então isso não, meu irmão. Uma coisa que faz eu e você distanciar do primeiro amor, é o comodismo. Deus não quer que você se acomode. O nosso líder, tanto meu quanto do Rafael, dizia assim: Deus quer acomodar os incomodados e incomodar os acomodados. Eu oro para que a igreja seja uma igreja de incomodados. Eu quero viver o reino, eu quero fazer algo extraordinário para a igreja de Cristo, eu quero viver o reino, eu quero ser como a igreja de Éfeso, combater a falsa doutrina, eu quero combater as mentiras que estão sendo propagadas, porque hoje pode tudo, meu irmão, tem igreja para tudo, mas Deus está chamando a sua igreja a voltar às primeiras obras. Jesus está chamando a igreja a voltar ao primeiro amor, voltar à palavra, voltar aos princípios do reino, para que nós sejamos saudáveis. Espera aí que minha... Voltou. E Jesus está passando, orientando a igreja, para que ela volte. Por mais que ela tinha padrão e modelo, por mais que ela denunciou falsos mestres, por mais que ela não aceitava a doutrina dos nicolaítas, ela tinha boas obras. Talvez você está aqui, o que é isso, meu irmão? Talvez eu possa dizer que é um ativismo religioso. Eu pratico, eu faço, talvez você está com essa... Não, mas eu vou no pequeno grupo, eu tenho ministério, eu fiz a escola bíblica CIA. Talvez Deus está dizendo para você nesta noite: quero que você volte ao primeiro amor.
Pastor Rafael falou, meu irmão falou. E desde quando o pastor Rafael falou, meu irmão falou, outras pessoas falou, isso tem queimado no meu coração. Faz quanto tempo que a gente não chora? Quando as pessoas têm um encontro real, verdadeiro com Jesus. Quantas vezes nós não choramos vendo as pessoas indo para o inferno? Sabe, umas coisas que está até marcado aqui mais para frente, que eu gostaria de falar, mas aí a gente vai falando em nome de Jesus. A igreja tem normalizado a vida pecaminosa. A igreja tem se conformado com tudo isso que o mundo está tentando jogar dentro da igreja. E Romanos diz, não vos conformeis com este mundo. Tudo por quê? A política da boa vizinhança. Meu irmão, entre a política da boa vizinhança e a palavra de Deus, nós precisamos zelar pela a palavra de Deus. Ontem o pastor Fábio foi pregar na igreja sacerdote, aí um dos meus filhos chegou em casa com fome, eu já estava dormindo, eu tive que voltar para comprar lanche para o bichinho comer. Aí estou lá, umas 5 pessoas, pastor, eu quero agradecer pela sua igreja. Falei, o quê? Pastor Fábio pregou aqui uma palavra bíblica, uma palavra de Deus, uma palavra que nos inspira a viver o reino. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Falei, meu irmão, só tem uma pessoa que tem direito de falar heresia na igreja. Pastor Beto. Aí eles vêm e me corrigem, mas brincadeira, mas nós estamos treinando, o que eu estou querendo dizer? É uma brincadeira, mas nós damos glória a Deus que nós estamos caminhando por um trilho saudável da palavra, mas mesmo isso nós corremos o risco de viver um ativismo religioso e perdermos o coração do reino de Deus. Então aqui, a igreja de Éfeso era uma igreja modelo, era uma igreja totalmente saudável e relevante, mas no versículo 4, o que Paulo e Jesus fala para essa igreja? Paulo não, João. O que João e Jesus fala para esta igreja? Porém eu tenho contra ti, que deixaste o primeiro amor. E é João alertando a sua igreja, alertando o seu povo a respeito do esfriamento espiritual, o esfriamento do primeiro amor. Pastor, mas o que é deixar o primeiro amor? Nós terminamos cantando uma canção dizendo que o Jesus se torne o centro, que eu quero sua presença, nada vale mais, nada vale mais. Nós deixamos o primeiro amor quando trocamos o profundo relacionamento de Jesus, com Jesus, por qualquer outra coisa. E a minha pergunta é, e o Espírito Santo falou isso comigo, pelo que você tem trocado a minha presença? Pelo que você tem trocado a minha presença? E às vezes a gente troca a prioridade até mesmo com as coisas de Deus. Mas eu estou fazendo. Jesus não quer que você faça, Jesus quer que você se torne. Eu não estou dizendo que você não vai deixar de fazer. Mas Deus quer que você se torne algo poderoso aqui na terra. Acabamos de dizer, a característica da igreja de Éfeso era uma igreja saudável e relevante, mas porém, todavia, contudo, eles deixaram o primeiro amor. Meu irmão, uma boa estrutura, eu falei isso daqui esses dias, estrutura Deus dá. Mas nós não devemos correr atrás de uma igreja pela estrutura, nós devemos correr atrás da igreja por Jesus Cristo.
Não é o telão, não é a parede preta, não é o estacionamento gigante, não é um ministério infantil, não, é a palavra precisa ser saudável, a palavra que mana do altar precisa gerar vida, a palavra que mana do altar precisa gerar cura, a palavra que mana do altar precisa gerar confronto. Porque você vir para a igreja e sair com o ego abanado não é igreja, meu irmão, desculpa. Eu gosto de sair da igreja amarrotado, falando assim, meu Deus do céu, como eu estou vivendo essas 2 semanas. Jesus, e eu estou falando para mim, eu preciso voltar às primeiras obras, eu preciso voltar ao primeiro amor. Ninguém está falando amém? Hoje Deus vai nos quebrar para reconstruir de novo. A minha e a sua prioridade não é fazer a obra de Deus, mas é conhecer e se relacionar com o Senhor das obras. Porque é por Ele e é para Ele todas as coisas. E aí a obra se torna resultado de um relacionamento saudável. Posso te fazer uma pergunta? As coisas que a igreja de Éfeso fazia, era boa ou era ruim? Boa. Era top. Era pecado, porque às vezes, eu estudando essa semana, uma coisa que me desconstruiu, às vezes sim é pecado, você deixa o primeiro amor pelo pecado. Mas aqui a igreja de Éfeso não era por causa do pecado. É quando ele deixa de praticar as boas obras. Quando a vida cristã cai na rotina, quando a vida cristã cai no piloto automático. Que já tem, sabe, aquela metodologia, segunda eu vou para o jiu-jitsu, terça eu vou não sei para onde, quarta não sei para onde, quinta para o PG, sábado eu vou para uma reunião de homens, domingo eu vou estar no culto. Você precisa estar no culto, porque é no culto que nós somos polidos, é no culto que nós somos impulsionados a viver o reino. Mas isso tem que deixar de ser mecânico para começar a gerar vida dentro de você. Deus quer gerar vida, Deus quer gerar entusiasmo dentro de nós. Deus quer que eu e você sejamos entusiasmados pelo reino de Deus, meu irmão. E o que é entusiasmo? O Google me ensinou. Entusiasmo é um estado de espírito que caracteriza por uma grande alegria e arrebatamento, é que impulsiona a pessoa a agir. Uma pessoa entusiasmada é capaz de se dedicar a uma causa, por uma pessoa, e de enfrentar desafios, independentes de qual seja. Deus quer nos gerar, nos voltar ao primeiro amor, para que eu e você vivamos entusiasmados com o reino de Deus. Obrigado, Marta. Trazer de volta. O primeiro amor é o ápice da nossa conversão, onde encontramos plena satisfação na presença de Deus. Meu irmão, eu declaro sobre a sua vida, não importa quantos anos você tem de crente, não importa, talvez Deus está trazendo a memória, quando você decidiu por Ele. Eu estou pregando aqui, eu estou lembrando a roupa que eu estava, no dia que eu estava, no lugar que eu estava. Eu lembro como eu estava com a calça jeans, uma camiseta polo branca, estava sentado no último culto, no último banco da igreja, e o pastor Francisco pregando lá, e eu do meio para o final, eu dizendo, meu Deus, Ele precisa me chamar lá na frente, que eu vou lá na frente entregar a minha vida a Jesus. Há 20 e tantos anos atrás. Mas eu quero declarar sobre a minha vida. Eu quero declarar sobre a sua vida. Nós vamos encontrar satisfação plena na presença de Deus.
Deus vai gerar vida, Deus vai gerar cura. Ah, pastor, mas a dor, Deus vai te curar, meu irmão. Deus vai te curar fisicamente, Deus vai te curar emocionalmente, Deus vai te curar espiritualmente. Sabe por quê? Porque Deus não te trouxe à terra para você não viver no primeiro amor, como o pastor Fábio estava orando e ele disse: os milagres é natural da presença de Deus, o entusiasmo, a plenitude, a satisfação da presença de Deus vai ser natural na sua vida. E essa frase do Jonathan Edwards falou algo muito interessante, muito no meu coração. A frase é a seguinte, ele diz assim: meus irmãos, devemos tomar cuidado para não termos muita luz na cabeça e termos pouco fogo no coração. Glória a Deus que nós somos conhecidos, meus irmãos, por uma igreja que zela pela palavra. Isso é uma dádiva de Deus. Mas um dia nós estávamos na nossa reunião de pastores. Eu falei: meus irmãos, nós precisamos gerar fogo no nosso coração. Não é porque a gente vê muitos absurdos com os dons espirituais, como o próprio Paulo diz com a igreja de Coríntio: a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam inocentes. Eu quero queimar o seu coração de novo. Eu quero que o seu coração esteja em chamas. E uma outra frase de um pastor presbiteriano, puritano, John Flavel, ele diz assim: a maior dificuldade da conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o seu coração em Deus. Meu irmão, a vida cristã é uma maratona, como a Pamela sempre diz. Vai ter altos e baixos, sim. Eu não estou falando que vai viver uma plenitude, ou aquele... Não. Eu vi um pastor que eu gosto muito, ele dizendo assim: meu irmão, você que quer viver uma vida espiritual 100%, você está querendo viver uma utopia. Ninguém vai viver uma vida 100% espiritual. Embora, olha, os homens, os grandes homens de Deus, eles falharam. Mas uma coisa que chama a atenção de todos os outros, todos esses homens de Deus, o coração deles estava no altar. Davi, automaticamente quando o profeta, como é o nome do profeta que confronta Davi? Natã. Começa a contar a historinha, e Davi: não, vamos matar esse cara. Aí o profeta fala assim: então tá bom, vai matar você mesmo, porque eu estou falando de você. O que Davi automaticamente faz? Ele se arrepende. O coração dele está em Deus, ele entende o primeiro mandamento, que é amar o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. E é isso que Deus quer restaurar em mim, é isso que Deus quer restaurar em você. Deus quer o equilíbrio, Ele quer trazer o conhecimento, mas Ele também quer trazer o fervor do Espírito Santo nas nossas vidas. Não podemos substituir o relacionamento íntimo e pessoal com Jesus por nada. E meu irmão, a gente às vezes vive uma vida tão maluca que a gente coloca 1000 coisas na frente de Jesus. E aí a gente vai se esfriando. Lembra da fogueira? A fogueira só apaga quando deixa de colocar o quê? Lenha. A minha obrigação e a sua obrigação é colocar lenha todos os dias no altar do Senhor. Aí nós podemos cantar: o fogo nunca vai acabar, o fogo nunca vai não vai apagar.
Nós perdemos o primeiro amor, meu irmão, quando nós deixamos de ter prazer nas coisas de Deus. Meu irmão, deixamos de alegria. Enquanto eu estava, domingo passado, ou retrasado, quando o pastor Rafa estava pregando, o Espírito Santo me trouxe um texto de Salmos que diz: quero trazer a alegria da salvação. Quero trazer à memória aquilo que te dá esperança. Sabe o que vai fazer a gente não deixar o primeiro amor se esfriar? É trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente tem vários exemplos de pessoas que entenderam e compreenderam o primeiro amor. Lembra da mulher samaritana? Ela estava no poço, um horário que ninguém estava, por quê? Porque ela não era bem vista na cidade de Samaria. E aí depois no texto você vai ver que ela teve trocentos homens, ou seja, acho que fazia um montinho de mulher para pegar ela. Não, ela já roubou alguns homens nossos, vamos pegar ela. Então ela ia, isso está no meu evangelho, tá, meus irmãos? Essas são as heresias que eu vou... não, eu aprendi com o pastor Nassif, não é heresia, é liberdade poética. E ele estava lá em um horário, a menina estava lá em um horário diferente, ela vai lá, Jesus, já contei essa história, passa, sai do caminho, vai até Samaria, mas não é heresia não, tá, irmão? Chega até lá, e ela tem um encontro real com Jesus Cristo. E aí você já viu o texto que está lá em João? É uma coisa que me chama a atenção no texto da mulher samaritana. O que ela faz? O que ela foi buscar, meu irmão? Água. Ela deixou a água que ela foi buscar e voltou para a cidade. Ela deixou aquilo que na logística dela, no plano dela, era prioridade, era a água. Ela estava lá no sol do meio-dia, ela deixa a água, ela deixa o cântaro e volta para a cidade. E o que ela vai fazer na cidade? Ela vai proclamar as boas novas, ela vai entusiasmada, ela vai cheio do primeiro amor, ela vai cheio do propósito, dizendo: ei, eu encontrei um homem, eu encontrei um homem, que ele me deu a água da vida. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não sou mais a mesma aqui dentro. E eu não sei porquê, meus irmãos. Eu não sei qual é o motivo, mas a cidade vai até Jesus. E o texto diz que naquela cidade houve salvação. Isso é o primeiro amor. O primeiro amor também, em Mateus capítulo 14, ou capítulo 13, versículo 44 a 46, também nos ensina. É próprio Jesus dizendo assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, esconde-o de novo, e então, cheio de alegria, cheio do quê? Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura a pérola preciosa. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou. Luciano Subirá tem um livro que chama Até que Nada Mais Importa. O pequeno grupo do pastor Rafael, todos acredito eu que já leram, e eu te aconselho a ler esse livro. Até que nada mais importa. Ah, pastor, mas como vai ficar o meu trabalho? Até que nada mais importa. Deus vai... não estou dizendo, meu irmão, que você vai largar tudo, vai sair daqui da igreja, eu larguei o emprego, Não estou falando isso, meu irmão. Isso é utopia. O que eu estou querendo dizer, que voltar ao primeiro amor
é Jesus voltar a ser o centro de tudo. Estava conversando com a Amanda esses dias, eu achei algo muito extraordinário, com a Amanda e com o Israel. Israel é o teólogo contemporâneo, ele traz uns, muito, muito top. E ela contando a experiência que viveu o ano passado, e no meio da experiência Deus falou com ela, mas você orou para eu estar aqui? Até o Israel falou, não, mas você foi porque você precisava, tinha aqui mesmo. Mas não orou. Aí termina o ano, ela toma uma decisão e ora a Deus, faz algo, conversa com Deus e Deus direciona ela. E hoje ela já está em um novo emprego. Eu falei que eu gosto de contar testemunho dos outros, irmão. Eu me alegro, eu me entusiasmo. É entregar tudo. É fazer. É trazer de volta o primeiro mandamento que está em Mateus capítulo 22. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento. Isso é voltar ao primeiro amor. Um outro exemplo de primeiro amor está em Atos capítulo 5, os apóstolos estavam pregando, no início da igreja, milagres, multidão sendo pregada e o sinédrio perseguindo a igreja, até o ponto que eles falaram, não vai mais pregar, aí Pedro fala, melhor eu obedecer ao homem do que obedecer a Deus, eu vou continuar pregando, levaram eles para a prisão. Em Atos capítulo 5, no versículo 41, relata eles saindo da prisão, e olha só como eles saem da prisão. O texto diz assim, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de ser humilhados, por causa do nome de Jesus. Os caras apanharam, os caras foram perseguidos e eles saem. Eu sou digno. Eu sou digno. Eu sou digno. Isso são exemplos. Meus irmãos, eu tenho, porém, contra ti que deixasse o primeiro amor. Uma igreja saudável, que era a igreja de Éfeso, ela deixou. Mas como o plano de Cristo é perfeito, Ele sempre nos ensina o caminho de volta. Que é o versículo 5 deste texto que diz assim, lembra-te de onde caíste. Arrependa-te. Pratique as boas obras novamente, as obras do princípio. Lembra de onde caíste. Lembra onde você parou de queimar por Jesus. Falei, o caso da igreja de Éfeso não tem a ver com pecado. Tem a ver com eles trocarem as prioridades. Lembra de quando Jesus deixou de ser a prioridade. Lembra-te. Lembra, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembra de um dos filhos pródigos? Qual foi o primeiro passo que ele teve que tomar? Ele teve que cair em si. Lembrar de onde caiu. Lembrar de onde ele pecou, lembrar de onde ele deixou a atitude errada. Lembra-te, a minha oração é que Deus lembra onde você deixou o fervor. E talvez se você entrou aqui pela primeira vez e falou assim, mas eu não sou crente não. Hoje Deus quer dizer, eu quero trazer de volta algo novo para a sua vida, para a sua história. Eu quero trazer a realidade da palavra. Eu quero trazer a realidade de viver algo sobrenatural no céu, no reino de Deus aqui na terra.
lembra-te. Lembra-te. Aí eu comecei a trazer à memória. Pastor Rafa, eu lembro quando estava. Eu acho que você estava nessa cena. Um dia nós fomos para o monte, só homens, lembra? Paramos o carro no estacionamento, nós íamos aqui ainda na frente do SBT quando podia. Mais de 30 homens, paramos o carro. E começou a chover. Na minha mente, alguém vai mandar a gente voltar. E acredito que passou isso na mente de um monte de gente, só estava esperando alguém falar, volta, 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 volta. Mas naquele dia foram homens valentes, ninguém falou volta. E andamos mais ou menos uns 200 metros até entrar, e todo mundo, aquela chuva, e todo mundo andando. E na minha mente, volta, 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 e ninguém. E aí quando já estava molhado, entramos na mata, falamos, bora para o monte. Aí subimos. Meus irmãos, uma das experiências com Jesus mais sobrenatural que nós vimos. Literalmente, chão, no meio da chuva, o chão pegava fogo. Aqueles matinhos pegando fogo, mato ali, de mato pegando fogo. Eu lembro que nós estávamos orando, de repente, eu não quero, isso estou dizendo que são experiências nossas, o pastor Rafael estava lá também, tá? Uma bola de fogo apareceu no canto do monte. E aí Deus começou a me trazer à memória. Por que você perdeu isso? E Deus não quer que eu e você vivamos de experiências do passado. Deus quer te dar uma experiência diariamente. A única coisa que eu e você precisamos é: lembra-te de quando caiu, lembra de quando você parou de queimar, lembra-te. E o segundo passo é o quê? Arrependa-te. E o arrependimento é o carro-chefe do Novo Testamento. Jesus começa os seus sermões dizendo: arrependei-vos. Pedro começa o seu sermão dizendo: arrependei-vos. João Batista prega o seu sermão dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos. E arrependimento, meu irmão, envolve uma mudança em nosso pensamento, que vai resultar na mudança dos nossos comportamentos. Mudança de pensamento gera mudança de comportamento. Mudança de mente gera mudança de vida. Arrependimento, voltar. Aí primeiro é o que? Cai em si. Volta, lembra-te de onde caíste, traz à memória aquilo que te dá esperança. Segundo, arrependimento. Pastor, meu irmão, arrependimento é uma prática para o crente diária, todo dia nós temos que se arrepender. Mas eu me arrependi no dia de que eu me converti. Ixi, os seus arrependimentos estão atrasados, você tem um monte de arrependimento ainda mais para se arrepender, porque é todo dia, Lembra que eu falei da fogueira? É todo dia levar lá a lenha. Jesus, aqui está minha lenha, não vai parar de queimar. Aí no outro dia você volta, aqui está minha lenha, ela não vai parar de queimar. Isso vai nos levar. Aí nós vamos fazer o quê? Praticar novas ações. Olha só que interessante. Primeiro você cai em si. Aí você vai ter uma transformação de comportamento. E aí você vai começar a fazer coisas novas. Aí você vai viver e vai se alimentar. Você vai viver de coisas diferentes. E assim nós vamos vivendo novidades de vida. E vamos na contramão do que a sociedade está querendo nos dizer. Lembra? Em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que o quê? Que nos últimos dias, o amor de muitos se esfriarão. Eu quero falar algo para você, meus irmãos.
você não faz parte desses muitos. A minha oração é que o seu coração queime. A minha oração é que, de verdade, você volte a alimentar a fogueira. Infelizmente tem gente hoje que eles não só querem alimentar a fogueira, pega um balde de água e joga na fogueira. Se é o seu caso, meu irmão, arrependa-te. Deus não te trouxe nesta terra para que você viva com a chama do Espírito Santo apagada. Ele quer que você queime, e queime na presença dEle. Deus quer queimar a presença dEle em você. E assim nós vamos deixar de viver um cristianismo superficial e artificial. Como? Caindo em si, se arrependendo e praticando novas coisas. Quando você deixou de ler a Bíblia? Quando você deixou de jejuar? Quando você deixou de orar? Volte. Volte. Quando você deixou de adorar? Quando você deixou o seu coração se tornar de pedra, meu irmão? Hoje Deus quer queimar de novo. Hoje Deus quer trazer você na essência do Evangelho, na essência daquilo que você foi chamado, aquilo que você foi feito, Deus te planejou para isso, para viver na presença dEle, e adorá-lo, e exaltá-lo. Então, meu irmão, eu não sei onde você parou, eu não sei onde você desistiu, mas o que eu quero te dizer, que eu e você fomos chamados para ser a geração de Josué e Calebe. A geração de Josué e Calebe é a geração que não para no deserto. Ela entra na terra prometida. A geração geração de Josué e Calebe é a geração que queima o primeiro amor. Por isso que a canção que eu estava no meu coração, quero voltar. Hoje é dia de voltar, meu irmão. Hoje é dia de voltar. Não sei aonde você parou, não sei o que te parou. Talvez foi um ativismo religioso, talvez foi uma religiosidade, talvez foi até pecado. Arrependa-te. Faça o caminho de volta. Volta para Ele. Volta para a origem. Hoje nós estamos numa geração, que eu tenho falado, uma geração desdeusada, quer tirar Deus de tudo, quer normalizar o pecado, quer de toda maneira. Mas sabe o que Deus está falando para a igreja de Cristo? Volta. Volta. Eu posso fazer. Volta. Volta, meus irmãos. Chamar o louvor aqui na frente. Eu não sei onde você parou. Eu sei o que o Espírito Santo falou comigo. E a minha oração, eu quero voltar. Eu quero voltar a queimar. Eu quero voltar a amar os perdidos. Eu quero voltar a amar, falar da palavra do Senhor. Eu quero voltar a amar, abraçar uma pessoa que eu nem conheço na rua. Eu quero voltar. E a minha oração é que nós, como igreja, voltemos. Voltemos. Se coloque de pé.
Feche os seus olhos, meus irmãos. A partir do capítulo 2 de Apocalipse, João, inspirado pelo Espírito e direcionado por